sejam bem-vindos a mais um Ping Podcast. E a gente tá aqui nesse podcast maravilhoso para falar sobre gestão, sobre empresa, sobre negócios, empreendedorismo e tudo que movimenta esse universo maravilhoso do empreendedorismo. E estou aqui hoje com o Paulo Evans. Tudo bem, gente? E com o nosso convidado de honra, que é o Vinícius Freasa, que ele é sócio-diretor da empresa Evolucional. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente, Vinícius. Eu que agradeço, Paulo, Renata, é uma honra estar com vocês aqui no Ping Podcast. Podcast esse já referência em Campinas. Bacana, estamos tentando, né? Sim, o podcast ele tem uma característica que é muito interessante, que as pessoas se sentem aqui sentadas na mesa com a gente, né, Vinícius? Né? Num bate-papo. Num bate-papo. E legal que a gente está se conhecendo aqui, né? Nesse podcast hoje, então... Muito legal. Não tem nada combinado, né, Paulo? Né? É verdade, nada combinado. A gente, desculpa, a gente bateu um papo antes para entender um pouco mais sobre o que é realmente a função do Vinícius na Terra, e é muito bacana porque, gente, a gente fala muito em propósito, né, Renata? E o propósito dele vocês vão ver, é sensacional. Então eu quero que você comece você se apresentando. Quem é você, Vinícius? O que você faz? E falando sobre a Evolucional também, né? Legal, gente. Obrigado, né? Então vamos lá. Vinícius Freasa é professor. Olha Antes lá. de mais nada, né? Assim que eu gosto de me definir. Embora eu não esteja hoje numa sala de aula, eu estive numa sala de aula ensinando química por 13 ou 14 anos ali, mais ou menos, porque foi uma transição, né? Eu me desligar. Mas teve um período da minha vida em que a minha função principal, por mais de uma década, foi lecionar. Né? Então eu tenho essa paixão que, né, me conecta a esse propósito hoje, que é a educação. Né, Paulo? Mas, aos poucos, eu fui fazendo uma transição de carreira, porque sempre fui um professor apaixonado por tecnologia, usava muito tecnologia na minha aula, né? Desde os primórdios ali, eu tô falando assim de vídeos do YouTube, né? Que eu pesquisava e levava para os alunos. Química é uma matéria muito abstrata, né? Ela trabalha muito com modelos microscópicos, coisas que a gente não enxerga, mas aí eu buscava na tecnologia uma forma de concretizar, tangibilizar isso para os alunos, né? Lembro de um pendrive que eu tinha, que eu levava nas minhas aulas no bolso, Nossa. Que tinha simuladores em flash. Então eu falava de um determinado experimento para os alunos, não podia ir para o laboratório porque nem tinha, né? São equipamentos e máquinas que a gente ensinava e falava, mas estava numa apostila, né, ou num livro, e eu levava um simulador daquilo em flash, né, nem roda mais flash hoje, mas eu levava na sala de aula. E por ter essa afinidade com a tecnologia, eu consegui, né, aos poucos, ir fazendo uma transição para trabalhar com tecnologia na educação, né, até chegar um ponto, um dia, né, aí passei por empresas grandes e referências da educação no Brasil, tive uma passagem muito relevante, uma empresa de grande porte, uma das maiores do Brasil em Ribeirão Preto, né? Mas que tem negócios pelo país inteiro. Pode falar o nome, não tem Posso problema falar? nenhum, claro. SEB, lá de Ribeirão Preto, né? Claro. Que eu sou muito honrado, né? Pela passagem, um abraço pro pessoal aí do Grupo SEB. Lá que eu consegui, né? Que eu fui estimulado, mais do que consegui, fui estimulado a fazer essa transição da sala de aula para gestão de projetos em tecnologia educacional. Né? Essencialmente ali eu comecei liderando uma equipe que criava aplicativos educacionais, né? Então aí tinha professores envolvidos, porque eles tinham que elaborar, né, roteiros para aqueles aplicativos, e os técnicos, né, ali animadores, programadores, e a gente construiu ali um material digital. Depois eu assumi a gerência de tecnologia educacional desse grande grupo, aí viajei pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil, tive algumas experiências em feiras educacionais, né, que foram trazendo essa bagagem de uso de tecnologia. Até que um dia, né, Paulo e Renata, um grande amigo meu, hoje meu sócio, Fred Vilela, que tinha trabalhado comigo num cursinho aqui em Campinas, né, no cursinho Elite, já que a gente está falando. Claro, sem problema. Dei aula ali no Elite por 7 anos e o Fred era coordenador. E a gente se conhecia, tinha muita afinidade, eu e o Fred, né, nas conversas e nos propósitos. E aí o Fred começou uma startup em Campinas, né? Eu tô falando para vocês de 2013, mais ou menos. Já há 12 anos. Exatamente. O Fred foi para uma sala pequenininha dentro de um colégio aqui em Campinas, Colégio Progresso, já que a gente está falando, né?
E ali começou a Evolucional, né? Ainda com um propósito de criar plataformas de ensino, né? Ali ele estava trabalhando numa plataforma que chamava Sensei, uma plataforma adaptativa, que essencialmente é uma plataforma que o aluno vai fazendo alguns exercícios ali, né? Alguns desafios, e ela entende qual é o nível de desenvolvimento daquele aluno. E aí ela vai entregando conteúdos personalizados para aquele aluno, né? Que bacana. E esse foi o começo. 2013. Desde 2013. Uau, Olha, é legal essa história porque esse produto, na época, ele foi congelado, né? Justamente porque tinha ainda uma dificuldade do mercado aceitar isso, das escolas em como colocar isso, né, dentro da rotina delas. Mas aí surgiu, gente, um subproduto ali na Evolucional que começou a chamar a atenção de algumas escolas, que era um simulado do Enem. E nessa época, gente, o Enem era uma prova gigante em todo o Brasil. Hoje ele já diminuiu de tamanho, voltou a crescer um pouquinho agora, mas ele chegava ali a quase 10 milhões de alunos fazendo a prova todos os anos, ali em 2013, 14, né? Uma prova gigante, né? 10 milhões é mais do que muitos países, né, ali. Nossa. E aí a Evolucional decidiu fazer um simulado do Enem, né, como seu principal, do simulado do Enem como seu principal produto, né? Reproduzir a prova do Enem com questões inéditas, criadas pela Evolucional. Muito legal. E mais do que isso, tá, gente? Entregar depois dessa avaliação, então veja bem, né? Os alunos que fariam essa prova já teriam uma experiência de antecipar o Enem, né? Mas a Evolucional também entregava, depois da avaliação, alguns dias depois, ali uma plataforma completa com o perfil de cada aluno, aonde ele mandou bem, aonde ele precisava melhorar. E esse plano virou. De estudo. É isso. E isso virou o nosso produto principal, que até hoje está aí. Temos outros hoje, o portfólio cresceu, mas o simulado do Enem foi a porta de entrada da Evolucional para o Brasil, né? Nossa, sensacional. E nessa conversa eu já percebi que vocês enfrentaram grandes desafios, né? Muitos, Renata. Incontáveis desafios. Eu acho que o primeiro foi justamente esse de achar o produto certo para o mercado, né? O que a gente fala ali do Product Market Fit, né? Qual é o produto que o mercado quer? Então, tínhamos ali uma paixão na época pelas plataformas adaptativas, mas não era isso que o mercado queria naquele momento. Na verdade, você tem que fazer um produto Exatamente. que o mercado quer. E aí, gente, tá a chave, né? Eu acredito, da gente ter esse contato sempre constante com o cliente. Com as pessoas. Com as pessoas, né? Então, ouvir... O fato de nós estarmos lá na época, né, dentro de uma escola, foi fundamental. Facilitou essa Exato, conversa. porque a gente conseguiu sentir o que a escola precisava e falar, opa, peraí, tem um negócio aqui, né? E assim identificar foi. as oportunidades, Exatamente. Né? Mas a gente tem que estar com um olhar sempre muito atento para identificar, né? Tem que estar sempre vislumbrando mesmo. Exato. Como que é? E como foi isso para vocês? A paixão, eu acho que tem que estar, Renata, no resolver o problema e não no produto, não na solução, né? Então, quando a gente entendeu isso, né, de que, olha, o que a gente quer é resolver um problema da escola. E não é emplacar uma solução que eu acredito nela e só eu acredito e sou apaixonado por ela e quero que todo mundo tenha essa paixão, né? Quando a gente entendeu isso e a gente viu aquele volume de pessoas que precisavam se preparar para o Enem, né? Com uma avaliação que simulasse realmente o Enem e entregasse métricas ali, depois eu vou falar um pouquinho desse molho secreto dessa avaliação, porque tem alguns segredos ali, né? Entre aspas. E aí a gente investiu nisso, Renata. As coisas fizeram sentido para a Evolucional como empresa, né? Então é esse olhar atento que você traz e eu diria que o desapego à sua criação. Havia uma plataforma que tinha sido criada ali, mas que o mercado não estava pronto para absorver ela naquele momento, ou não queria, não importa, né? Mas o simulado todo mundo quis, né? E aí rapidamente isso se alastrou. E aí a gente se sente resolvendo os problemas. É legal, né? Que isso é muito interessante, porque também tem a ver com ego, né? Com certeza. Deixar o ego de lado, Renata. Esse simulado... Eu acho que é um grande desafio. Esse simulado físico, né? Era isso, papel, no muito papel. legal você trazer isso, né? É óbvio que nós gostaríamos, né, que as escolas usassem a solução digital, porque a escala é muito maior, né? E é importante dizer para vocês que nós oferecemos as duas versões das nossas avaliações. Hoje a gente tem um portfólio de avaliações que não é só o simulado do Enem,
Ele talvez ainda seja o nosso... Maior. o maior, mas existem outros, por exemplo, para o ensino fundamental, né, que não faz o Enem, mas faz uma prova que a gente simula o SAEB, que é a principal que é o sistema de avaliação mundial, da educação básica brasileira, né? Então, o SAEB a gente simula também, né? E temos a versão digital, Paulo, né? Então, se a escola quiser fazer, ela pode fazer a versão digital e temos a versão impressa. Mas mesmo o físico, desculpa, Claro. mesmo o físico é híbrido, né? Porque você tem a... Exato, perfeito. A gente passou por uma... Assim, o digital foi muito importante na pandemia, né? Não Claro. preciso dizer para vocês, do dia para noite as escolas todas fecharam. Sim. E os contatos, os canais da Evolucional, gente, eles congestionaram das escolas desesperadas pedindo ajuda para a Evolucional, né? Olha, mandei meus alunos para casa e agora como é que eu vou avaliar esses alunos? Né? Eles correram para estabelecer ali aulas online, mas e a avaliação? Nossa, vocês tiveram que criar E aí também mecanismos. Foi, a gente criou, já tínhamos um modelo, Sim. né? Mas ele era usado numa escala muito menor e do dia para a noite, gente, a gente teve que subir a capacidade de atendimento. Eu me lembro, né? Geralmente, boa parte das nossas provas acontecem aos domingos. Por que domingo? Porque a gente simula o Enem oficial, que é num domingo. Né? E aí eu me lembro, né, de estar em casa na pandemia, ia chegando perto da 1h, que é o horário em que começa a prova, meu coração disparava. Porque a gente via o número de acessos do servidor fazendo isso, né? E assim, você sabe que congestiona milhões, né, ou centenas de milhares de alunos fazendo cair, requisição, né? E caiu, algumas vezes caiu, e a gente teve, olha, calma aí, a equipe técnica tá resolvendo, né? Como o próprio Enem cai, né? Exato, e passamos, tá, gente, por isso. Então, existe esse modelo. Interessante, nós tínhamos uma expectativa que no pós-pandemia as escolas tivessem descoberto o digital, né? No sentido de, olha, tivemos a experiência, aprendemos. De fato, muita coisa mudou. Sim. Mas a avaliação, gente, eles assim que puderam, acho que Voltaram 90% ou 95% voltaram pro presencial. pediram presencial papel, tá? E a gente ficou sem entender, né? E foi aí, né, num dia que a gente falou, gente, a escola, ela tem um papel sensorial muito importante para os alunos. Os alunos, eles já estão muito envolvidos com telas no seu dia a dia, né? Eles estão muito absorvidos pela tecnologia e a escola ainda mantém esse papel sensorial, né? São os alunos menorzinhos indo para o parquinho, brincar na areia, né, ali. E o fato de trabalhar com um papel é importante também, gente, né? Com certeza. Uma porque desenvolve essa coisa sensorial, né? E outra porque nós estamos simulando a avaliação oficial, que é em papel. Existem pesquisas que o papel, ele... para a pessoa, ele é muito mais é muito mais fácil da pessoa guardar o que ela está fazendo, porque você falou, tem isso do sensorial, e você lembra de uma época que a gente estudava, eu sou mais velho que você, mas acho assim, olha, mas para guardar o que você está pensando, escreva. Né? É muito interessante isso. Tanto que quando você vai numa palestra, o que você faz? Pois é, anota, né? Anota. É muito melhor anotar num caderninho do que ficar anotando no celular. Parece que é mais orgânico, né, orgânico. Gente? A gente está ali num momento onde você não se preocupa com a variável tecnologia, que é mais uma variável que ocupa, né? Um espaço mental. Espaço mental e você se destina ali a focar, né? Enfim, eu acredito nisso, tá, Paulo? Né? Agora, importante dizer para vocês estão falando aqui, né? Nós somos uma empresa híbrida, então tem essa parte do papel, mas a nossa entrega de valor mesmo, ela é após a avaliação. Que é o digital. Que é, exatamente, a plataforma onde os resultados dos alunos são publicados. E não só os resultados, como indicações de estudo, ferramentas que vão ajudar o aluno a evoluir a partir da performance dele. Então, tudo isso a gente entrega depois, né? Então, somos essa empresa híbrida. Tem um setor logístico muito forte, porque você imagina, só em 2000... eu vou trazer um dado para vocês de 2023, porque a gente está fechando de 2024 ainda, alguns números, mas 2023 foram mais de 240 toneladas de papel
Nossa. Despachadas pela Evolucional para o Brasil inteiro. Quantos entendeu? bilhões de alunos utilizaram? Ó, hoje, Paulo, nós temos já um impacto de 2 milhões e meio de alunos que já passaram pela Evolucional, né? Ali que fizeram as nossas avaliações. Mais de 9 milhões de avaliações aplicadas em toda a nossa história aí, né? Se você considera que o Enem, numa edição anual, tem em média 3 milhões, então foram 3 Enems que a Evolucional, né, conseguiu já dar conta ao longo da sua história. Aí, né? Bastante gente. Nossa, sensacional. Muito legal. É um grande desafio, né? É um grande, tá? É um desafio porque a escola, gente, ela é uma organização que ela tem uma rotina muito bem definida, né? E a gente tem que se encaixar na rotina da escola. Então, as avaliações não podem atrasar. Você imagina, né? Tem clientes nossos que a avaliação, gente, chega de barco, né? Lá no Amazonas, no interior, enfim, tá? Tem cliente que a avaliação chega de barco. Essa questão logística é muito forte, muito forte. Então, vocês são em quantos na empresa? legal. A gente chama de Evonautas, né? Que são os colaboradores da Evolucional. Nós temos um escritório em Campinas, aqui. Aqui é a sede. Aqui é a sede, né? Nascemos aqui estamos. Aqui no nosso escritório, em torno de 70 colaboradores aproximadamente, né? Mas temos uma equipe comercial que está na rua, né? Em diversas regiões, são em torno de 8 a 10 consultores comerciais, né? Você trabalha a nível Brasil. Brasil, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, nas principais regiões aí. E temos também um escritório em Fortaleza, tá? Que lá nós temos 8 colaboradores, se eu não me engano. Lá nós temos uma unidade de produção de conteúdo, porque, assim como vocês, né? A gente também trabalha produzindo alguns conteúdos em vídeo para as resoluções das questões do nosso simulado. Então, na plataforma, o aluno já tem acesso a vídeo resolução. E Fortaleza é um grande celeiro, né, de bons professores e educadores, né? Um estado que tem os melhores índices educacionais. Temos clientes muito relevantes lá, né, importantes de performance, de desempenho. E aí a gente acabou estabelecendo uma rede de professores lá que gravam os nossos vídeos. Então, estamos em Fortaleza. 70 mais 10... Entre 80 e 90 colaboradores é o número da Evolucional hoje. Que bacana, surpreendente, né? A gente pensa que sempre São Paulo é o polo de tudo, pois né? É. E olha, é legal você falar, Renata, porque tem muitas escolas de São Paulo, muitas, né, que estão conosco, né? Agradeço a confiança aí de todas as escolas do Brasil e de São Paulo, que acreditam, né, no nosso trabalho. A Evolucional, de certa forma, acabou virando um selo, né? A gente conversava aqui rapidamente antes de iniciar o nosso podcast. Ela acabou se tornando um selo de qualidade, né, da escola, né? A escola tem as suas próprias avaliações, né, que os professores constroem, mas quando eles trazem Evolucional, chega na escola um outro tipo de avaliação, que a gente chama de avaliação externa, que vai colocar a escola numa outra régua, né, de comparação, de mensuração. A gente usa uma metodologia estatística nas nossas avaliações, que são utilizadas nas principais avaliações de larga escala do mundo, né? Eu estou falando do Enem, do PISA, do SAEB, de outras avaliações internacionais, até aquele próprio teste de inglês, o TOEFL, né? Ele usa essa metodologia, que é a TRI, abreviação para Teoria de Resposta ao Item, né? Essa metodologia, ela é um método estatístico que não dá pontuação para o aluno só pelo número de acertos dele. Mas ela consegue analisar o conjunto de acertos desse aluno, né? É muito comum que 2 alunos que tenham acertado a mesma quantidade de questões na prova tenham notas diferentes. Questões diferentes. Exatamente. Pesos diferentes. É mais do que o peso, tá, Renata? Na verdade, a gente analisa a relação entre essas questões. Para ficar fácil para vocês entenderem, você imagina que um aluno tenha tido 30 acertos numa prova. Desses 30 acertos, 20 eram consideradas questões fáceis, né? 10 ali médias ou difíceis. E outro aluno também acertou 30, mas ele acertou 30 mais difíceis. Olha que interessante. Naturalmente, nós pensaríamos que este aluno que acertou as questões mais difíceis teria uma nota
maior. Acima. E não é assim que acontece. Não é assim. Não é assim. Não é lá. Adorei ver a cara de surpresa de Nossa, vocês. é totalmente contraintuitivo. Contra-intuitivo, mas olha como faz muito sentido. E essa gente, olha só, a reação dos alunos quando eles começam a conhecer essa teoria. Parece até uma certa injustiça, mas como assim? Eu acertei as questões mais difíceis, por que a nota é menor, né, do que esse que acertou 30, mas 20 mais fáceis? Justamente, gente, porque este aluno foi mais coerente nos seus acertos. Esperar-se-ia, olha só, né? Nós esperaríamos que o aluno que acertou as questões difíceis também tivesse a capacidade de acertar questões mais fáceis, que muitas vezes são pré-requisito para essas questões, né? Boa. E aí essa teoria, gente, ela faz essa relação entre essas questões, tem um algoritmo que calcula isso, né? E ele entrega essa nota para o aluno, tá? É muito comum, gente, aluno, os dois com 30, um acertou, teve um score de, sei lá, 720 nessa prova, e outro teve um score de 650, com o mesmo número de acertos. Mas é o que nós chamamos, é muito legal isso, é o que nós chamamos de coerência pedagógica. Este aluno foi mais coerente pedagogicamente. E isso, por exemplo, na sequência do estudo do aluno, você consegue provar isso? Muito, Paulo, é muito mesmo? legal. Olha que legal. O que a gente entrega? Essa é uma das ferramentas que eu vou citar. Nós temos várias ferramentas que são entregues pós-avaliação, né? Algumas para o professor, algumas para o gestor da escola, e a gente fala muito com gestores. Eu diria que o nosso principal cliente, né, o nosso principal interlocutor é o gestor da escola, ou diretor, ou coordenador, sim, mas existem as ferramentas para os alunos. Tá. E uma delas, Paulo, a gente chama de revisão de prova, né, que é muito importante que os alunos revisem a prova e aprendam com seus erros. Você imagina que um aluno pegue ali uma prova de 45 questões, que é uma das áreas do Enem, é esse número. E ele tem errado, vamos pegar o nosso exemplo, 15 questões. Acertou 30, errou 15. A hora que ele olha para esses 15 erros, se ele não tem orientação nenhuma, gente, ele sai revisando qualquer uma. Ali, eu vou revisar todas essas 15. Não é essa a melhor forma de se fazer. A gente consegue identificar para cada aluno qual é a sequência, a melhor sequência de questões dessas 15 para ele fazer. E a gente entrega isso para cada um. Por quê? Individualizado. Individualizado, personalizado. É melhor que esse aluno faça questões mais fáceis dentre as que ele errou, né? Ele revise primeiro as mais fáceis. Até para ir construindo o raciocínio. Exatamente, tá? Para construir o raciocínio dele. Então, ao invés dele ir para uma muito difícil, que vai atrapalhar o desenvolvimento cognitivo dele, vai frustrar esse aluno, a gente reorganiza para cada aluno uma ordem aonde ele vai na sequência da mais fácil que ele errou, sim, até a mais difícil que ele errou. E essa mais fácil, gente, é um acerto que se ele tem na prova, lembra do que eu falei? Que sim, alunos que acertam, aumenta a pontuação dele. Então a gente faz uma simulação, Paulo e Renata, né? Qual seria a pontuação do aluno se ele acertasse aquela questão. E aí eles ficam encantados. Depois que a revolta inicial passa, né, eles ficam encantados. Eles falam, poxa vida, agora faz sentido, né? E a gente até orienta os professores, né? Fala assim, professores, orientem os seus alunos a não perderem muito tempo na hora da prova com questões complexas. Ele tem que garantir primeiro as mais fáceis. Então, quando a gente entende isso, gente, agora veja. Não, muito tudo interessante isso... você falar. Porque... Legal, eu fico feliz, Renato. Vem a veia de professor aqui, né? Nossa, sensacional. Mas acho que o que é mais legal disso tudo, gente, né? É que a gente se sente cumprindo o nosso propósito, Paulo. É isso. É quando a gente entrega algo que a escola não consegue e não deve fazer. A escola não... Exatamente, Renata. Não é o papel da escola ter uma metodologia estatística robusta e tal. Sim. O papel dela é receber essa informação pronta e trabalhar isso com os alunos. Sim. E aí a Evolucional achou esse espaço. Falou, opa, incrível, tem um espaço aqui para, né, a gente trazer essas metodologias estatísticas. E eu tenho que agradecer muito ao meu sócio Fred Vilela, que é um cara incrível, né? Nós somos em 3 sócios diretores, os 2 são incríveis, né? O Fred e o Rodrigo. O Rodrigo, não fique com ciúme. O Rodrigo é o nosso businessman, né? Lá a gente Fred cuida de produto, Rodrigo cuida do business e eu cuido do marketing e comunicação. O Fred, ele é engenheiro aeronáutico, formado pelo ITA. Que bacana. E decidiu nunca trabalhar com aeronáutica e usar todo esse conhecimento de engenheiro
para a educação. Então foi ele que trouxe todas essas metodologias, né, e cuida desse desenvolvimento estatístico e dos algoritmos ali, né? Então, sensacional. Fred, muito obrigado, né, por desenvolver o nosso secret sauce, né, o molho secreto da Evolucional, que não é papel da escola fazer, repito, né? Sim. Nem deve fazer, porque ela deve direcionar sua energia para trabalhar com os alunos. Claro. E deixa que a gente cuida dessas estatísticas, né? Agora Legal. eu vejo que o seu braço de tecnologia é muito, muito grande, né? É forte, Paulo. É forte. E como que funciona, assim? Legal. Porque, principalmente hoje, né? A tecnologia mudando todo Sim. o tempo e hoje com o implemento aí da IA. Sim. A gente tem na empresa um setor, né, de desenvolvimento que são verdadeiros heróis, né? Sim. Quero mandar um abraço para o nosso gerente de desenvolvimento, o Clayton, que cuida da turma dos devs. Não são muitos devs que nós temos, tá? Nós temos ali 5 ou 6 desenvolvedores, tem mais uma ala, mais uns 3, são uns 8 no máximo que nós temos ali, e que fazem um verdadeiro milagre, né? Sim. Toda a tecnologia é proprietária nossa, então a plataforma, né, desde o front-end, o back-end, é tudo nosso, e isso obviamente foi sendo desenvolvido ao longo de bastante tempo, né? Desde 2014 que a gente vem construindo. Tem que ser uma tecnologia flexível, né, ali para que ela seja perene, né, então nós temos batalhado por isso, né, e temos um time hoje muito capaz, né, são poucos, mas são muito capazes ali de segurar a nossa demanda. São muitas demandas, muitos produtos novos que chegam, né, tipos de avaliação, novas funcionalidades. Então tem essa galera que segura o rojão lá. Sim. E segura muito bem. Tá? Você não pode parar no tempo, né? Você precisa estar aí contemporâneo. A tecnologia muda todo tempo, né? Você falou de uma coisa legal, Renata, só para complementar, Paulo, de inteligência artificial, né? Nós começamos a usar internamente, né, a inteligência artificial. Tem um produto nosso específico que ele usa a inteligência artificial com os alunos, que é uma plataforma de redação que nós temos, né, o EvoRed, onde os alunos escrevem as suas redações e podem, inclusive, ser manuscritas, fotografam a redação e a nossa IA corrige. Corrige, inclusive, com a régua do Enem. Legal. As 5 competências. Não é uma correção só ortográfica. Essa palavra está errada. A gente consegue analisar o nível de argumentação do aluno nessa redação. Nossa, e dar dicas para a evolução dele. Então, esse é um produto muito legal. E temos também alguns processos internos que a gente está colocando a inteligência artificial para otimizar. Né? Por exemplo, validação de questão. Nós temos uma produção de questões muito grande para as nossas provas. E para uma questão entrar numa prova da Evolucional ou fazer parte do nosso banco de questões, ela tem uma série de itens ali que a gente precisa checar. E a IA já está nos ajudando a checar esses itens, entendeu? Tem que usar, né? A tecnologia tá aí, a gente tem que abraçar. Renato, eu queria pôr uma pimenta aqui no Ping Podcast. Vamos lá. E se não tem jeito, a gente entende que a educação no país está intrinsecamente ligada à política, né? Sim, é verdade, Paulo. Como isso te ajuda, como isso te atrapalha, como você tem que ficar atento a isso. Legal. E depois eu quero que você fale também em relação à educação pública. Sim. Onde vocês estão se inserindo, se tem algum projeto específico para a educação pública. Legal, vamos começar por aí então, tá, Paulo? Aí eu falo como é que ajuda e como é que atrapalha. Assim, como é que está a educação básica brasileira hoje, tá, gente? São 50 milhões de alunos na educação básica do Brasil, é gente pra caramba, né? Às vezes a gente olha para alguns países e fala, poxa, o Brasil precisa mirar na educação da Finlândia, né? Ou na educação do Chile. Gente, a Finlândia é uma fração do Brasil. O Chile tem 20 milhões de habitantes inteiros. Só na educação básica brasileira são 50 milhões. Você tem 2 Chiles e meio na educação básica, né? Eu estou falando ali de ensino fundamental, ensino médio e educação infantil. 80% desses alunos, desses 50 milhões, estão nas escolas públicas, né? 20% nas escolas privadas. Evolucional foi uma empresa que cresceu atendendo o setor privado, né? As escolas privadas. Não por falta de vontade de ir para o público, tá, gente? Mas pela dificuldade de se desenvolver negócios com o setor público, né? Eu estou falando da burocratização
E principalmente, Paulo, aí você tocou num política. ponto polêmico, né? A educação, ela está muito vinculada a questões políticas no que diz respeito, por exemplo, à sazonalidade política, né? Então, tá lá um governo que está ali por 4 anos, trocou esse governo para o partido oposto X ali, ou Y. ou Y, troca tudo, gente. Muda tudo. E educação não adianta, é longo prazo. É longo prazo. É longo prazo, né? Existem algumas regiões brasileiras ou algumas ilhas de excelência públicas que conseguiram se blindar com relação a isso, né? E aí quando você entra na questão, posso falar um pouco do Ceará, né? Que é um estado de grandes índices educacionais, de bons resultados, algumas cidades, especialmente Sobral, é uma grande referência. Quando você analisa, existe uma certa blindagem do projeto pedagógico em relação a questões políticas, né? Então, há um corpo técnico muito forte ali que, de alguma maneira, se blindou dessas mudanças políticas, né? Porque tem o projeto pedagógico bem definido. Então, assim, há um desafio grande. Você perguntou da Evolucional. Temos alguns projetos, sim, com o segmento público. Queremos ajudar o segmento público desde que possamos fazer bem feito, né? Claro. Possamos fazer idoneamente e bem feito. É a nossa principal intenção. Eu posso citar um projeto que está sendo muito legal para a Evolucional. Não é na educação básica, é na superior. Mas nós estamos atendendo a Univesp. Univesp é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É a maior universidade pública virtual do Brasil. Tá? Se eu não me engano, são 500 mil alunos. Tem um número assim gigante de alunos. São mais de 500 polos educacionais. E nós vencemos uma licitação, né, ali, idônea, correta. Legal. E estamos pelo 3º ano atendendo a Univesp. Todo o sistema de provas da Univesp é feito por nós. Então, os professores criam as provas, diferente dessas provas que a gente elabora para a educação básica, né, que é uma avaliação externa. Lá na Univesp, eles usam a nossa plataforma para criar provas, aplicar essas provas, que ocorrem tanto digitalmente quanto presencialmente, e depois para ter os resultados na plataforma, né, com a nossa inteligência de dados ali. Então, esse é um grande case. É possível fazer, tá, Paulo? Dá para melhorar, né? Dá para fazer algo relevante para a educação pública, né? Desde que tenham também pessoas sérias do outro lado ali, comprometidas com a melhoria. Dupla, né? É isso. Então, temos vontade. Eu acho que é um próximo passo da Evolucional bastante importante, mas que a gente quer dar ele com muito cuidado, né? Muito bom. Fazer outra pergunta para você, então, que é muito... A gente tem uma... Aliás, por isso que chama Ping Podcast, né? Uma brincadeira que a gente faz, né, Renata? Que a gente pergunta justamente pontos específicos, né? E muito, muito pontuais, realmente, para você responder rápido pelo seu... Sem você pensar muito, muito mais pela sua intuição, né? Beleza, vamos lá, desafio. Vamos lá, sim. Renata, você quer começar? Pode começar. Eu tenho alguma coisa na minha cabeça. Então pode tá falar. Bom? Então, vamos lá, vou te desafio 10 palavras, tá? Tá bom. Educação municipal. Educação municipal é a base, porque nela estão os alunos do ensino fundamental. Então, são alunos de base, né? E que ela precisa ser bem cuidada, porque se a base estiver sólida, ela vai crescer firme. O caminho depois é mais simples. Isso, tá? Você, Renata? Pode continuar? Tá bom. A empresa em relação ao mercado também municipal. A Evolucional em relação ao mercado, que eu digo a educação municipal. Legal. A Evolucional, ela está presente hoje em vários municípios brasileiros. São mais de 700 municípios conosco, principalmente atendendo hoje o setor privado. Mas há uma intenção de, no médio e longo prazo, de atendermos o setor público desde que consigamos fazer as coisas idoneamente. Legal. Avaliação privado, público. Diferenças. Boa. Avaliação no setor privado, ela está muito ligado à qualidade do serviço oferecido por aquela instituição. Então, a avaliação é um selo,
validador da qualidade dessa instituição e que é divulgado. No setor público, a avaliação está ligada à construção de políticas públicas, então é um material que precisa ser analisado para a construção de políticas públicas. E também, no Brasil, vinculada à distribuição de orçamento. Tá? Então nós temos essas diferenças aqui, né? Uma, preocupada em mostrar qualidade para atrair o seu público, e a outra, preocupada, ou deveria estar, né, com a mensuração para a construção de políticas de melhoria, né, e também para recebimento de orçamento. Você está falando muito, eu quero menos palavras agora. Vamos lá, professor. Projeto empresa e projeto pessoal. Projeto empresa, crescer 10 vezes nos próximos 5 anos. Projeto pessoal, continuar sendo feliz do jeito que eu sou, com o meu propósito na Evolucional. Legal bacana, demais. bacana. Tendência, educação e tecnologia. Com certeza, o uso de inteligência artificial no dia a dia das escolas. Você tem um departamento de inteligência hoje, artificial? Não, e que bom que não, porque isso a gente acredita que tem que estar disperso na empresa. Não tem que estar na mão de um departamento, né, que comanda. Obviamente que os nossos desenvolvedores ali têm produzido ferramentas internas com inteligência artificial, mas o uso da inteligência artificial está disperso na empresa. Posso contar? Lógico. Uma experiência? Então, ó, Esses cortou dias- agora o ping, Vamos tá? lá. Então, cortou beleza, uma o ping, experiência. vamos voltar a nossa conversa solta. exato. Mas depois eu tenho mais algumas perguntinhas, vamos embora, Perfeito. vamos embora. Rapidinho uma experiência, né? Que eu acho que vale para qualquer gestor. Eu falo muito com gestores de escolas, né? Coordenadores, diretores, gente que está fazendo reunião o tempo todo no seu dia a dia, mas também vale para gestores de empresas aí que são ouvintes do Ping Podcast. Eu adquiri um aparelhinho, infelizmente eu não trouxe ele aqui esses dias, né? Nos Estados Unidos eu passei férias lá, voltei com um aparelho chamado Cloudnote. Conheço. O sensacional. Cloudnote é sensacional. Sensacional. É ali uma secretária, um secretário de bolso, né? Um assistente virtual que grava reuniões presenciais. Poderia ter trazido para gravar o nosso podcast, né? E ele, assim que termina a gravação, ele te entrega um relatório muito preciso e muito foi, detalhado. Eu tenho usado isso, tem sido fantástico, Paulo, no meu dia a dia. E eu deixo isso como recomendação para gestores. Você que faz reunião o dia todo, tenha um assistente virtual de inteligência artificial para resumir as suas reuniões. A qualidade que isso está chegando é impressionante. Além do relatório, né, o Cloudnote, por exemplo, entrega um mind map, né, onde você consegue ali, de maneira gráfica, visualizar a tua reunião. E tem até um to-do também, né? Exato, Você sai tem com- as tarefas, exatamente. É Então eu deixo incrível essa mesmo. dica, para mim tem sido sensacional. Aí. A Renata é especialista nisso. A gente usa qual que é a plataforma que a gente usa para isso? É virtual, né? É virtual, É o Tactic, que Legal. a gente, quando faz reuniões virtuais, a Sim. gente Lá a utiliza e gente sai usa o tudo. Read AI também para essas virtuais, né, no Google Meet, enfim. Mas essa de bolso é sensacional. Nossa, gente. incrível, Pra mim, porque a resolveu gente- minha vida. A gente tem um projeto que é muito legal, que a gente conversou ontem, tá desenvolvendo esse projeto. A gente vai, a partir de um certo ponto que a gente acha que já é suficiente, pegar os melhores podcasts que nós gravamos. E aí, claro que entra essa ferramenta. E esses podcasts vão virar um livro. Olha que E ali legal. que a gente vai, no final das contas, há 100 podcasts, não importa, a gente vai ver. Porque assim, sabe? Agora a gente, Que bacana. a gente em todo podcast que a gente entrevista, e é uma das perguntas que a gente vai continuar fazendo aqui pra você, a gente sempre fala dos desafios, quais os desafios principais que você teve na empresa durante Sim. todo esse tempo. E o que foi mudança, o que você teve que mudar muito rápido. Sim. Porque tudo isso traz insights para quem está assistindo a gente aí, Sim, com quem tem certeza. negócios. A gente já teve feedback muito legal, assim, de insights que pessoas, né, os entrevistados trouxeram, que mudou rapidamente alguma situação, que deu insight para outros empresários. Isso é muito legal. E a gente pretende, né, pegar essa coletânea de podcasts gravados e tirar esses principais insights e trazer E fazer comparar. Com certeza. livro, muito né, legal. com Comparar, tudo isso. realmente vai ser um best-seller.
Porque assim, é legal, porque na prática, né, você vai conseguir analisar ali, não um caso, mas centenas de casos que com certeza vão ter muitas coisas em comum. Né? É sobre inteligência artificial, é sobre isso. Exatamente. Eu acho que é sobre isso. Análise de dados. A gente tem um departamento lá que está sob a minha gestão, que é o suporte ao cliente. Né? Sim. Tá. Esse departamento, gente, ele é muito acionado. Né? A gente abre os tickets, né? Os chamados ali, usa uma plataforma para isso, né? E o cliente vem via WhatsApp ou via e-mail e cria-se um ticket. Então, são milhares de tickets por ano que nós temos ali. Né? O que nós estamos começando a fazer? Extrair relatórios com a transcrição desses tickets todos, né? Jogando para IA e pedindo os principais insights. Quais foram os principais problemas reportados? Quais foram as melhores respostas do nosso suporte que os clientes ficaram mais satisfeitos? Você faz um Q&A e você ainda pode criar um agente que responda essas questões. Né? E vira um banco de conhecimento, né? dentro da própria empresa. Então, essa é a grande função do IA, né? Quando você aplica para você exatamente, você consegue moldar ela da maneira perfeita que te atende, né? Exatamente. É diferente hoje, por exemplo, você tem IAs que são Big Datas, né? Sim. Que você tem ali todo o conhecimento mundial, né? De um assunto, mas que traz coisas que não são do seu dia a dia, né? Sim. E nesse caso não, é ali a sua experiência, a experiência da sua empresa, sendo utilizada a favor da própria empresa, né? Agora conte pra gente, Vinícius, uma virada de chave que você teve ainda durante todos esses anos. Eu já sei qual que é, mas tudo bem, vamos deixar ele responder. Na verdade, tem algumas, tá? Eu acho que uma, eu falei aqui brevemente, que foi quando nós decidimos focar no início da empresa em um único produto, né? Saiu do produto que Isso, estava, houve, né? E aí, créditos ao nosso querido sócio Rodrigo Amuchastegui, né? Que é o business, é o cara que não é de educação. Olha que interessante, né? Eu e o Fred sempre trabalhamos com educação, o Rodrigo não. E o Rodrigo, quando chega na empresa, né? E vê todo o portfólio que nós tínhamos no início ainda, ele tem um insight meio Steve Jobs. Ele fala assim, olha, vamos eliminar tudo isso aqui. As distrações. Tinha um joguinho de matemática, um material para cursinho de medicina, uma plataforma adaptativa que era a principal aposta na época e o simulado do Enem. E ele falou, qual que é o produto que tá? O pessoal gosta desse simulado aqui. Então, pessoal, tira tudo e vamos nos tornar o iPhone do simulado Enem brasileiro. O melhor simulado do Enem do Brasil vai ser o nosso. E foi dito e feito, gente. Uma decisão acertadíssima. Então, no início, nessa busca de Product Market Fit, é importantíssimo eliminar as distrações e foco. Estabelecer um foco. Essa eu acho que foi uma virada de chave nossa sensacional. São visões que pessoas conseguem trazer. Visão e também análise, né? Análise dos produtos. Acho que ouvir o cliente é muito importante, né? Exato. Porque tudo que você vende tem que ter alguém para comprar. E quando você ouve o cliente, você vê exatamente a dor que ele tem e pode trazer ali um produto específico para matar aquela dor. Perfeito. Né? E a outra, eu acredito que seja essa, Paulo, que você pensou, né? A pandemia nos ensinou muita coisa e uma delas foi assim, desapegue, né? E quando a gente viu aquele movimento das escolas voltarem para o impresso, o primeiro foi desespero, porque a gente falou, não é possível, as escolas querem ficar atrasadas, retroagindo. Depois a gente parou e entendeu por que a escola está querendo isso. Os alunos já estão entulhados de tela o dia inteiro, né? Já tem uma oferta muito grande de interação para eles, né? E o nosso papel é oferecer o papel mesmo, né? Ou seja, oferecer experiência sensorial, né? Com toda a análise que vem depois aí, né? E os dados. Eu queria até dar uma ideia, porque você tem aí, como o Renato falou, uma logística enorme. Sim. Os papéis vocês imprimem? Como é feita essa logística? Gente, muito legal, Paulo, a sua pergunta. A gente tem um contrato com gráficas, né? Como é um montante muito relevante, lá na Evolucional, as nossas avaliações elas são organizadas por ciclo. Inclusive, as escolas compram ciclos. Então, nós temos vários ciclos de avaliação durante o ano e ela escolhe quais ela quer participar. Os ciclos estão vinculados a uma data, né? E aí ela fala, eu quero esses 4 ciclos aqui, eu quero esses 5 ciclos. Tem gente que compra 8 ciclos, gente. 8 ciclos são 16 domingos. Nossa. Porque cada ciclo são 2 domingos, né? De aplicação, no caso do Enem.
Então é um volume muito grande, Paulo, né? Isso nos dá poder de negociação. Então nós temos gráficas aqui. Existe um projeto gráfico muito bem cuidado para que a prova do Enem seja simulada mesmo. Então a gente usa a mesma gramatura de papel, né? A mesma fonte, igualzinho. A gente brinca que a prova tem cheiro de Enem, né? Quando o aluno abre. A experiência a é igual. experiência é igual. Cartão resposta, sabe aquele cartão que marca? Sim. Igualzinho, né? Então, a gente tem isso, tem um barracão ali perto da empresa, que é o centro logístico, né? Onde a gente separa tudo, tem a galera que separa lá, monta as caixas e despacha as caixas para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Que bacana. A Azul é uma grande parceira nossa, né? De legal. distribuição. Porque Aqui, tem lugares exatamente. Aqui é um hub, né? Então, a Azul Cargo nos ajuda muito. E o time disso é muito importante, porque Muito. Você falou que vai de navio, tem lugares que vão de navio, Exato. Tem todo, Paulo, um processo, né? Até 30 dias antes dessa prova acontecer na escola, tem que estar, as inscrições dos alunos tem que estar todas feitas na nossa plataforma. Então a gente tem avisos que são mandados pelo nosso... É todo um encadeamento, Que bacana. né? Porque eu preciso imprimir o cartão resposta com o nome do aluno. Chega no nome do aluno certinho, personalizado para ele, entendeu? É bem específico mesmo, né? Então é bacana, tá? E me conta, qual que foi o feedback mais marcante, assim, que você já recebeu em relação à empresa mesmo, ao propósito aí da Que te Evolucional? emocionou, né? Que me emocionou, olha, eu recebi, e esse é recente, tá? E ele até toca numa polêmica dentro da educação. Existem muitos educadores hoje que criticam as avaliações, né? Porque as avaliações engessam, porque as avaliações submetem todos os alunos ao mesmo tipo de prova e cada aluno tem um talento diferente. Eu entendo tudo isso, né? Mas nós estamos falando de Brasil, gente. Ainda a principal ferramenta de mudança de classe social, de ascensão na vida é a educação. Foi assim comigo. Claro. Né? Foi assim comigo. E a principal forma de acesso é uma prova hoje, né? É um vestibular, é o Enem. Sim. E esses dias, um cliente nosso que tem... Eu vou falar o nome dele, posso falar? Que é o Saulo do Start. Essa vai para você, meu irmão. Tá com a gente há muito tempo, um parceiro evolucional há muito tempo, um menino jovem, que montou um cursinho no Rio de Janeiro, né? Na região que não é a região nobre do Rio de Janeiro, né? E ele prepara alunos para medicina. E ele teve uma das maiores, ou a maior, taxa de aprovação agora, alguns dias, tá? De medicina ali, ou nas universidades públicas de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? Tem escolas muito mais caras do que a dele, ele tem um ticket baixo, né, ali para atender os alunos de baixa renda ali. E ele botou um vídeo muito bacana, gente, de uma família recebendo a notícia de que o aluno tinha sido aprovado em medicina. E o pai ajoelha no chão, começa a chorar. A mãe ajoelha no chão, começa a chorar pela transição de vida que isso vai significar para essa família. A partir de uma prova, né, que foi feita. E ele botou um texto muito bonito e eu fui dar parabéns, né? Falei, Saulo, parabéns pela tua missão, pelo teu trabalho. E ele falou, Vinícius, vocês são parte disso. A Evolucional é parte disso. Ali, gente, eu senti o propósito sendo cumprido. Falei, olha, que bacana, né? Uma ferramenta que a gente desenvolve aqui, trazendo, né, ou contribuindo para a aprovação de um aluno que vai mudar a história de uma família. Emocionante, emocionante. Arrepiou. Legal, muito bom. Arrepiou muito essa história. Muito bom. Então, Saulo, parabéns aí, continue a sua missão e conte com o Evolucional sempre, hein? Bom, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, a gente podia... Vamos tomar um café? O que você acha? A gente tem um momento do café aqui no Ping Podcast, né? Toma um cafezinho? Vamos tomar. Toma um cafezinho? Tomo. Então vamos lá, gente. Bora. Momento do café. Saúde, Vinícius! Saúde, pessoal. A gente lançou isso, né? Brindar com café. É verdade. Podcast é Tá bom, né? Bom, excelente.
Olha, tem até um chocolatinho. Tô sendo bem tratado aqui, hein, gente? Muito bom. Agora conte pra gente, Vinícius, a gente já falou de negócios, de empresa. E você, fala um hobby seu, o que você faz depois Fora do da trabalho? aula, né? Porque eu já vi que dar aula hoje é um hobby ou não? É um hobby, eu não dou mais aula. Não dá, mas você Não, gosta. dou palestra, né? Saio Boa. por aí, mas é um outro tipo de relação com a aula. Um hobby, gente, eu tenho... Acho que é mais do que um hobby, mas é algo que eu consegui inserir na minha rotina da pandemia pra cá, que foi atividade física, né? Então, todos os dias eu faço atividade física, eu faço um cardio pela manhã, né? E eu faço musculação na hora do almoço. Então, isso se tornou parte de mim. Não é só um hobby para espairecer, porque nesse momento eu tô trabalhando, tá, gente? Eu tô tomando decisão, tô pensando em estratégias, muitas ideias surgiram desses momentos, mas é algo que eu não me vejo mais sem, né? Que é a atividade física, principalmente o cardio e a musculação. E hoje o empresário, né, Renata? É necessário. É necessário, Muito. né? É um momento de descompressão. Até porque a rotina do empresário, principalmente no Brasil, Com certeza. é uma loucura, E aí vem uma outra pergunta. Como que você faz a gestão do seu tempo? Porque eu acho que essa é a pior... Ótimo. Nossa, esse é um Ótimo. gap da maior parte dos empresários. Pois é, eu acredito, Renata, que tem alguns momentos na vida do empresário, tem momentos em que a vida é uma loucura mesmo, em que a gente não tem horário, né? Aquele momento em que você precisa dar um sprint inicial para alavancar ou um grande projeto ou a empresa. Mas à medida em que você vai criando equipes e vai otimizando processos, isso vai melhorando. Sim. Hoje, graças a essa otimização, né, eu consigo trabalhar com agenda. Então eu uso muito a agenda do Google. O nosso sistema lá está todo integrado ao Google, né? Então eu uso a agenda do Google. Inclusive, a hora da minha atividade física está bloqueada no Google, o pessoal sabe disso. É óbvio que numa exceção, numa reunião importante, eu consigo readequar esses horários, mas via de regra, os horários estão congelados ali, tá escrito lá na minha agenda pessoal. É um compromisso pessoal, né, que eu tiro para mim, e tudo eu trabalho com agendamento, né? Agora, isso só é possível, Renata e Paulo, quando a gente tem uma equipe que aprendeu a trabalhar dessa maneira também, né? Então, agradeço muito aí a Amanda, Juliana e Thaís, que são as minhas gerentes diretas ali, que também trabalham de uma maneira muito otimizada. Mas eu acho muito que a equipe, ela é reflexo do gestor, né? Com certeza. E tá? assim, se elas são fenomenais assim, é porque você soube Aos primeiro, pouquinhos a gente foi construindo, mas primeiro é isso. contratar, segundo E esse é o maior desafio, Delegar, né? confiar. Esse é o maior desafio, eu acho, contratar, ter pessoas, e aí vem tudo, tudo o mesmo, a gente fala muito em esteira de produtos, a gente tem a esteira de produtos internos da empresa. Exato. E o primeiro é justamente mindset, Sim. mudar sua cabeça. Segundo, aprender a contratar. Terceiro, aprender a delegar. E sem isso você não consegue ter a sua agenda. Então, Exato. a sua agenda também faz parte aí da esteira, né, Renata? É isso, formar gente dá trabalho, mas o retorno é o melhor, né? Eu acho Então, que não tem como você sair da operação se você não tem isso, né? sim, exatamente. Tá O crescimento depende disso. Com certeza, com crescimento. certeza. Né? Você se escala Sim. quando você tem uma equipe que funciona bem assim. Exatamente. Com certeza. Agora vamos para o nosso momento final. Quero Muito que bom. você deixe aí um recado. Pode olhar na Muito sua bom. câmera. Posso olhar? Pode olhar pra Gente, sua ó, eu vou câmera. aproveitar para deixar um recado e um presente. Pode ser ou não? Que Ó, bacana. para vocês aqui, né, do podcast, um livro, né, que eu escrevi, acho que tá indo pro segundo legal. ano, né, e que a gente tem trabalhado muito esse livro. Ele conta um pouquinho da história da Evolucional, bem pouco, introdutória, mas ele traz, gente, métodos de gestão que já existem nas empresas, nas indústrias, né, nos grandes negócios, mas são pouquíssimos aplicados à educação. E nós traduzimos essas metodologias para a gestão educacional. Uau! Né? Então, isso está compilado, são algumas ideias, tá, gente, nesse livro aqui. Nós temos trabalhado com gestores de todo o Brasil, é um livro que tem sido base para a formação de muitos gestores que a gente faz, né? Que ensina eles essencialmente a trabalharem com dados.
com dados que a gente fornece. Quem se interessar pelo livro... Pode procurar, tá? Pode entrar nas redes sociais da Evolucional, que a gente manda o endereço para vocês, mas se vocês procurarem pelo título do livro, vocês vão cair numa página de venda. Tem no Google Livros também, o pessoal tá subindo para a Amazon também, tá? Que é por uma evolução da gestão pedagógica. Evolução evolucional, Sim. Tem um trocadilho aí, né? Claro. Mas eu queria deixar aqui, tem um para vocês, né? Vou deixar o outro também, eu já até abri. Legal. Porque eu gosto do meu recado final, Renato, olha só, é o último capítulo do livro, né? O último parágrafo do livro. Se vocês me permitirem, Lógico, eu vou ler com este certeza. último, porque ele não é aplicado só a gestores educacionais. Eu acredito que qualquer gestor de empresa, se entender isso aqui, vai abrir novos caminhos aí, principalmente com tudo que a gente falou, né? Vou ler para vocês aqui. Já se tornou um clichê dizer que dados são o novo petróleo. Vale acrescentar que, a exemplo do combustível fóssil, eles têm muito pouco valor enquanto não são processados. As escolas fabricam dados o tempo todo, produzindo uma riqueza que pode e deve ser aproveitada por educadores capacitados e cujo efeito prático costuma ser uma notável melhora dos resultados educacionais. Mas para isso, são necessários gestores que tenham a disposição de se transformar e então liderar a transformação no ambiente educacional. São esses os educadores que vão utilizar a enorme quantidade de informações disponível no mundo atual para levar os seus estudantes aos melhores resultados possíveis e que vão demonstrar a profunda verdade na qual acreditamos e que nos fez escrever este livro. Nenhuma tecnologia substitui um educador que sabe usar as evidências e os dados a seu favor. Muito bom, Tá aqui de presente para vocês, tá, pessoal? Muito bom. Obrigada. Aqui, Vou gente, ler ó, quem tiver interesse, dá pra fechar aqui, Carlos? Opa, aqui, ó, que bacana. Não tá pegando luz, né? Lá, opa. Legal demais, Joia. muito obrigada. Que- Bom, Vinícius, estamos aqui, né, finalizando nosso podcast. Quero te agradecer demais honra. por Obrigado estar pelo conversando convite. aqui com a gente, falando um pouco mais de você, da sua empresa, trazendo aí insights. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser inspirador aí para outros empresários. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade de Certeza. vir aqui com a gente. A honra é minha, obrigado. Vinícius Freasa, sócio e diretor da empresa Evolucional. Que prazer receber você aqui, Vinícius. A casa é sua, né, Renata? Sim, sim. Quando a gente faz o próximo? A gente marca, a gente né? marca. É só marcar. Obrigado, a honra é minha, gente. Muito A obrigada. gente que agradece. E é isso aí, gente. Se você curtiu, compartilha esse vídeo para aquele empresário que você tem certeza que vai melhorar, principalmente na área da educação, né? Que o Vinícius falou de coisas incríveis. E é isso. Muito obrigada por estar até aqui nesse momento. E até o próximo Ping Podcast.